Você faria de tudo para reencontrar quem ama? Enfrentaria guerreiros, orangotangos e até mesmo Deus? Sim, isso mesmo, você não está entendendo errado. Hoje falaremos de mais um quadrinho autoral de Daniel Warren Johnson. Hoje, no episódio do Perdi Geek, falaremos de Power Bomb, Faça uma Super Bomba. Sejam muito bem-vindos! E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando aqui mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando dos nossos outros materiais, nas nossas outras redes, né? Quem sabe uma listinha nova de venda aí também. Tô tentando trazer curiosidade, como vocês bem viram aí no passar das semanas, tá? Eu imagino que ainda vai chegar alguma aquisição, alguma outra coisa de parceria, tá? Tudo a seu tempo. E não vamos perder tempo, vamos começar agora falando do acabamento, tá? Eu vou olhar aqui porque, infelizmente, né, novamente é mais uma edição que eu li através da parceria com a editora Dever, né, pelo PDF deles e tal. Passando aqui para vocês a capa com a ficha, né, novamente, infelizmente, eu não tenho a edição, tá bom? Roteiro e arte do Daniel Warren Johnson, como eu disse, cores novamente do Mike Spicer, o brother dele, né? E aqui também calhou das letras também serem do Russ Woolton, beleza? Se não me engano, essa edição, né, esse encadernadinho brasileiro, tem toda a minissérie, compilando as 7 edições no encadernado de capa cartão, tá? Orelhinhas, padrão Devir, bonitinho, e o recheio em couché. E claro, né, no caso, a arte é colorida. Antes de começarmos a resenha propriamente, pessoal, vou contar um caso que, na verdade, é o texto introdutório da edição. É um negócio bacana de ser falado, então é uma curiosidade, vamos dizer assim, né? No ano ali de 2018, mais ou menos, o Daniel Warren Johnson, né, ele tinha tido, creio que ainda seja sua única filha ainda, né, a Fiona. Ele tava ali com ela bebezinha e tal, e algo que é muito comum, né, na paternidade, creio eu, sinto que eu já ouvi o pessoal falar, são, digamos, a insônia, né, noturna de um pai cuidando da filha, porque tem que revezar com a mãe, né, cada um dorme um pouquinho, dependendo da bebezinha tem um ciclo, acho que é carpendiano, né, tipo o relógio biológico do sono da pessoa, todo descalibrado, então tipo tá 3 horas da manhã, o pai acordado com a menina no colo fazendo ela dormir, e aí isso meio que vira um costume, né, e aí ele fala ali que tiveram alguns tempos que ele fazia um contraturno com a esposa, e durante esses contraturnos na madrugada, ele precisava de alguma coisa para ficar alerta, para ficar consciente, no sentido de não dormir, tá gente, é isso que eu falo, para dependendo pegar ela, sentar na cadeira e, né, cochilar junto. Então ele tinha que estar sempre vigilante ali até ela, né, ter a certeza de que ela estava cochilando bonitinho. E na falta do que fazer e do que assistir também, né, ele fala que ele reviu várias séries, fez um monte de coisa, ele estava meio sem opção do que consumir, né, para acompanhar. Aquele negócio para entreter a cabeça enquanto está fazendo, né, um negócio tipo de segunda aba, né, segunda função ali na mente dele. E ele lembrou, assim, que ele gostava muito, principalmente na infância, se não me engano, que ele gostava muito do pro wrestling, né? A luta livre, o telecat, né? Cada um fala de um jeito e tal. A luta livre de antigamente, provavelmente WWF, essas coisas assim, né? E ele lembrou que curtia muito e começou a pesquisar. E no que calhou dele estar pesquisando, ele caiu de cabeça, né? Ele chegou de paraquedas, na verdade, ele boiou ali, planou no campeonato japonês de Pro Wrestling. Então, a partir daquele momento ali, ele fala até um nome lá do Campeonato X, ele fala que estava num momento muito fortuito ali, para ele ingressar, né, tipo, tava bons concorrentes, uma boa gimmick, que nem os caras falam, né, uma boa dinâmica ali entre os personagens, do pessoal, né, porque, né, obviamente é combinado. Inclusive, infelizmente, quando eu era moleque foi uma grande decepção, né, que nem quando a gente é criança, não, Papai Noel não existe e tal, eu ficava muito, muito broxado, assim, muito triste, que eu sou, assim como muitos, creio eu, que viu o WWE um tanto no SBT e depois que descobriu passava no Esporte Interativo, né, acho que esse canal nem existe mais, era o SmackDown, o Raw, tinha um outro evento e tal, mas principalmente quando o esporte interativo foi completamente para televisão a cabo, eu fiquei sem entretenimento. Mas o que você vai envelhecendo também, você vai achando mais sem graça, vai sendo sempre a mesma coisa. Então eu mesmo particularmente, nem que seja pirata depois, eu raramente assisto alguns programas. Eu lembro de assistir um outro, por exemplo, SummerSlam, WrestleMania, de momentos marcantes ou coisas muito impactantes. Como, por exemplo, a luta que o Edge voltou por uns tempos. Eu não sei se ele parou de novo, coitado, que ele tem um problemão na coluna justamente por conta da WWE. E eu lembro de ter visto assim, alguns programas e tal, né, de maneira alternativa, mas mais para matar a saudade e brincando, né, ver que aqueles grandes ícones, aqueles grandes heróis da minha infância, né, um deles pelo menos, estavam bem ativos e alguns voltando, como era o caso do Ed que eu mencionei. Voltando agora pro Daniel, né, ele começou a pegar preço e reviveu essa paixão, né. É que eu tô falando assim, mas é que eu não lembro se ele voltou a pegar gosto ou se ele, né, ingressou pela primeira vez, vamos dizer assim. Mas eu acho que é isso, ele fala que curtia um tanto na infância e voltou a reacender essa chama desse gosto, né. E ele começou a acompanhar o campeonato japonês e tal, e a partir daquele momento
ele ressurgiu, né? Ele reacendeu aquele apreço por esse estilo esportivo. É um drama, de certa forma, né? É um novelão. E aí, se não me engano, desde aquela época até hoje, né? E principalmente no tempo que ele fez esse quadrinho, originalmente que ele fala, ele gosta, ele acompanha, ele sabe, né? Tanto que você vai ver ali, ao longo da obra, diversos golpes e, entre aspas, assim, né? O juridiquês falado pelo pessoal ali, é tudo calcado na realidade da luta verídica, da luta oficial. Pois bem, passado o caos, vamos começar a resenha, beleza? A gente começa primeiro ali vendo a Yua Rosa de Aço. É como se fosse a protagonista ali do primeiro momento, tá? Ela tá se preparando, ela tem uma filhinha, ela tem um marido, né? Conversa e tal. E aí já começa aquela, vamos dizer assim, brincando, né? Aquela melosidade característica do Daniel Warren Johnson, né? Que ela fala, oh meu bem, te amo. Aquele sentimento, aquela coisa bonitinha ali de marido e esposa e tal. E chega a menininha, né? Mais pra frente o nome dela vai ser falado que é Lona, né? Eu até pensei que era Lona de ringue, mas é Lona mesmo. Não, acho que não tem nada a ver. Eu pesquisei até em inglês e continua sendo esse nome. E eles estão ali conversando e tal, e a mamãe, tal, né? No caso, a menininha, né? A Lona falando com a mãe. Mãe, tal, você vai enfrentar lá o cara e tal, muito cuidado, gosto muito da senhora, né? E por ela ser uma criança e muito engajada ali, né? Porque, pelo menos até certa idade, diz que isso aí ajuda até, ou no caso, se for mal criada, né? Com vícios, etc., seria algo ruim. A criança e até ali, sei lá, o início da adolescência, talvez, não sei, diz que são espelhamentos, né? A criança é o espelhamento de quem a cria. Então, a referência é o irmão mais velho, um pai, uma mãe, né? Então, ela é muito engajada, ela gosta muito também desse lance da luta. E no caso ali, ela tá ali com a família dela, né, e tal, a Yua conversando com o marido, dando uns beijinhos, um abraço na filha e tal. E aí quando chega a hora de ir pro combate, ela se despede, vem ela entrega, né, pro irmão dela, que ou pelo menos é de consideração, mas eu acho que é irmão mesmo, é o Blood, eu não lembro o primeiro nome dele, mas chamam ele de Tio Blood, né, a menininha, principalmente a Lona. E aí, né, a Lona vai lá ver a luta com o Blood e a Yua se prepara. Com os preparativos feitos, a gente começa a ver, né, ela entrando e tal. Tá lá a menininha, isso aí, mamãe, não sei o que, olha lá, aquela é minha mãe e tal, né? Coisa de criança e tal. E o Blood segurando ela, tipo, não, minha filha, calma aí, né? Tá muito afobada, tá muito animada. E aí a Yua entra, né? O povo, isso aí e tal, né? E aí a gente começa a descobrir que ela é tipo a heroína da época dela, pelo menos ali da dinâmica do tempo ali que a história se passa, né? Digamos, é um passado, de certa forma, que depois a história salta no tempo. E aí a gente vê que ela é uma espécie de ícone da geração dela, né? Muito habilidosa, um discurso bastante emotivo. Eu ia falar inflamado, mas quando falam dessa forma é como se fosse de um jeito agressivo, mas ela não é agressiva, né? É como se fosse aquela heroína pura, honesta, né? Muito bonita e tal, que o pessoal se inspira. É aquele negócio do exemplo pelo heroísmo, vamos dizer assim. E ela faz um discurso bonito e todo mundo começa a chorar, negócio emocionante, desce confete, o cacete A4, né? Eu não lembro se ela tá defendendo o cinturão, mas se é uma luta normal e ela mostra o cinturão, né? Ela tá com aqueles casacão, lembrou muito o Ric Flair, né? Isso aí é uns nomes assim que eu lembro ainda. Com um casacão bonito e um cinturão assim e tal, e ela vai enfrentar o cara, né? Ela faz esse discurso, o pessoal fica todo emotivo e tal, né? Aponta pra filhinha dela assim, minha menininha tá aqui, e fala da família, o povo, meu Deus, não sei o que, né? A Yua, nossa. E aí a gente vai ser apresentado ao, digamos, vilão desse combate. No caso aqui, pessoal, é o Serpente do Sol. É um cara fortão, com a máscara assim, né? Eu não sei se é proposital, provavelmente sim, né? Porque tem muita referência nas coisas do Daniel Warren Johnson. Tem um negócio assim que talvez seja uma referência a alguma coisa de kaiju, né? Digamos, Super Sentai, um negócio desse gênero. É um bombadão. De primeiro momento ali a gente vê que ele é cabeludo, né? Mais pra frente a gente vê que é um cabelo falso ligado à máscara, né? Tipo um implante, um apliquezinho, sabe? Um negócio assim. Mas ele entra fortão e tal. E o povo, fulano, você é preto sol, se lascar e tal. Começa a jogar lata, começa a xingar ele e tal, né? Pelo bem do, digamos assim, do humor, né? Pela gimmick, como eu disse, né? É um termo que usam. É a dinâmica ali da interpretação do pessoal. Ele entra e fala, você e tal. E tipo assim, fala que como se fosse ela, se não fosse nada, que o pessoal é fingido. É o papel de vilão ali da história, né? Desfaz do pessoal da plateia, fala que ele vai ganhar, porque ele é o bom, né? O que importa realmente não é que, tipo assim, que mané emoção, que mané amor pelo público, que mané vínculo, né? O link com o pessoal, né? Aquele lance afetuoso, carinhoso com a plateia. O negócio é poder, o negócio é mandar. Ele é o bom da boca, ele é o bonzão do combate. Passa do trash talk, né? Que é o pessoal que fala, né? Papagaiada, a encheção de saco que tem que ter ali, né? Isso parece também, é um termo que usam no UFC, né? Que é o cara ali começa a se xingar e tal. Só que pelo UFC ser porrada real, acho que os caras fazem
fala ali com um pouco mais de sentimento. Quando é contrariado de verdade, né? E aí tal, eles começam a lutar. E voador, e porrada, e soco, e pula da corda, e não sei o que. É bem legal, assim, é um dos grandes méritos do quadrinho. Principalmente por conta do dinamismo do Daniel, né? Ele consegue fazer os golpes muito bacanas, você sente o impacto, né? Quando pula da corda, ele faz uma arte de página cheia, ou até mesmo uma página dupla, né? Faz aquele negoção, o cara pequenininho, dando aquele pulão, assim, né? Pra dar aquela sensação de que, né, o cara tá realmente se arriscando, tá dando um baita de um pulo, né? São momentos, assim, muito bonitos, a arte dele é bastante impactante, como eu já devo ter falado aí nas outras resenhas, né? Vocês devem ter visto aí, senão vai estar passando nos cards, tá bom? E aí quando ele vai fazer o golpe final, tipo especial, a marca registrada, se não me engano, acho que o nome é Sol Poente, põe as pernas dela aqui, ele subiu nas cordas e foi chegando. Chegou na última, que é a terceira, infelizmente, por conta ali de um desequilíbrio, uma fraqueza que deu na perna, ele escorrega. E aí por conta disso, né, foi uma falha técnica, né, foi um erro infeliz que aconteceu ali, ele escorrega, deixa ela escapulir, e no que escapole, ela bate, né, aqui assim, ela chapuleta, né, ela maceta o pescocinho no chão, e isso acaba lesionando, né, fraturando e levando a um subsequente óbito, né, infelizmente por conta dessa escorregada, ela bate o pescoço e vem a falecer, infelizmente. Ela falece em decorrência disso, tá, não é de primeiro momento assim não, porque pegam ela, tal, põem na maca, levam no hospital, ela até parece que aguenta um pouquinho ali, e aí tem uma cena bem triste assim, que é tipo um corredor do hospital, né, que a gente vê como se fosse aqui, como se estivesse pra vocês, eles estando aqui, né, no caso a Yua e o Blood, e no caso o pai dela vem depois, porque eles estão esperando ter o resultado, alguma coisa de estabilidade, né, da saúde dela ali, do estado de saúde. E aí quando chega nos finalmente, vamos dizer assim, da cena, infelizmente, né, que é o que eu falei, a Yu acaba falecendo, e aí a Lona vem, abraça, chora pra caramba, o Blood também fica de cabeça baixa, chorando, muito sentido. E não só a família, né, toda uma geração do wrestling, principalmente o público, acaba sentindo a perda dela. E aí a cena corta e nós pulamos pro futuro, 10 anos depois, que aí agora vai ser o tempo perene ali até o fim da história mesmo, tá? 10 anos após o falecimento da Yua Rosa de Aço, a gente vê, no caso, a Lona mais velha lutando, né? Eu até achei engraçado, pra ela eu não achei muito bonito que ficou não, né? Ela fica com um moicanão assim, fica lembrando até o moicano da Tempestade, de algumas das versões alternativas ou épocas dos X-Men. Minha bagagem é muito pouca, tá? E ela também é fortinha, bonitinha, puxou a mãe, né? Ela tem um moicanão assim, a mãe dela era o cabelão solto. Ela usa um moicano assim, carequinho aqui dos lados, bonitinho, né? Eu pensava que ia ser aquele Spike ou aquele de Punk, não. Parece uma crina de cavalo assim mesmo, né? E aí ela tá lutando ali, talvez nas categorias de base, alguma coisa assim, né? E ela tá ali e tal, e porrada, e quando corta a cena, inclusive, mostra ela tomando um socão assim na cara, e ela pelejando e tal, e voadora também, e pula das cordas, né? Mais cenas emocionantes ali de combate. Só que por ela tá, digamos assim, não diria nem de carreira, porque ela não está formalizada, profissionalizada 100%. Mas é como se fosse naquelas lutas mais amadoras, sabe? Tipo de exibição e tal. Mas ela ganha um trocadinho com isso também, porque ela busca, né? Além da inconformidade do falecimento, ela já gostava também de luta livre, mas ela busca, digamos assim, fazer o seu nome na indústria, né? Porque ela gostava muito, tem aquele lance do legado da mãe e tal, então ela quer replicar isso e fazer o nome dela no mundo, vamos dizer assim. Por esse combate, a gente já tira de base que ela é muito empenhada e muito engajada, só que infelizmente nesse que mostra no começo, né, nesse pós 10 anos, ela perde. E aí mostra ela lá no vestiário, tal, descansando, o pessoal cumprimenta ela e fala que ela é esforçada e tal, né? E aí depois chega, se não me engano, acho que o tio dela, ou alguém lá da indústria ali que tá conversando, tipo o produtor, né? O cara ali que faz a execução do projeto, conversa com ela e fala, olha, talvez aí isso não seja pra você e tal, você é até esforçado e tal, mas fica meio que empatando a foda dela, sabe? Fica desestimulando, roubando a brisa, que nem o pessoal brinca. E ela fica muito triste, até um pouco decepcionada, assim, com a reação de algumas pessoas que ela tinha como incentivadores, vamos dizer assim, né? Porque primeiro, se não me engano, é o tio Blood que fala, depois é o pai dela também troca uma ideia. E você fica meio sem entender, né? Depois disso mais pra frente vai ser explicado que é uma forma de, digamos, tentar amortizar, né? Tentar refrear ela, porque tanto um quanto o outro, né? Na verdade, o pai dela depois descobre que pedia pro tio dela não treinar ela, porque até no momento ali de discussão e tal, ele fala, olha, a tua menina tem o mesmo fogo da Yua. Eu vejo a minha irmã nela. Ela sabe lutar. E, né, tipo assim, tanto na questão de aparência quanto na questão da vocação pela luta livre, as duas ali são, digamos, pau a pau. Claro que talvez a mãe fosse mais habilidosa, mas já vê ali que ela tem uma predileção,
um carinho pelo esporte, então ela se dedica muito, ela dá muito de si, ela briga, ela toma porrada, ela levanta, né? E uma coisa assim, um ponto que eu queria ressaltar, esse quadrinho saiu já tem um tempinho no Brasil, tá? Mas eu achei engraçado algumas pessoas reclamando, falando que é um absurdo uma menina de não sei quantos. Para mim, na minha opinião, mesmo que fosse uma menina mais magrinha e tal, né, mas muito empenhada, talvez um pouco mais forte por já estar metida nisso, eu entendi como se durante o falecimento da Yua, ela tivesse pelo menos uns 8 ou 10 anos. Pra daí lá, 10 anos depois, ser 18 ou 20, porque tinha gente achando que a Lona, durante o tempo normal da história já, tivesse 15, 16, né, e falaram que era um absurdo, né, tipo uma forma assim de suspensão de descrença, sabe? Falando, não, como com a menina de 15, 16 anos pode encarar um cara? Realmente, então pra mim, na minha opinião, não sei se isso vai ser um negócio, um ponto comum aí que vocês podem concordar comigo ou não, qualquer coisa me corrijam, tá? Mas para mim, né, no caso ali, eu acho que ela tinha 10, 11 anos quando isso aconteceu, pra daí tá quase com 20, 20 e poucos no tempo normal da história, porque senão não tem cabimento, por mais que ela seja engajada, empenhada e tal, não faz sentido plenamente deixar um adolescente assim brigar numa luta livre muito perigosa. Ela anda desanimada, né, meio broxada, como o pessoal fala também, e durante uma dessas lutas, se não é essa mesmo que mostra a gente ali no começo, ela tá indo embora, de boinha com a mochilinha nas costas, ela topa com o pai dela, tem uma desavença, pois desde o falecimento da Yua, pai e filha não se dão muito bem, porque ela quer pegar firme, ela quer empenhar, ela quer engajar na luta livre e o pai fica freando, né? Como eu disse, lá na frente é explicado que é um receio, né, de que vai que aconteça a mesma parada que aconteceu com a Yua possa acontecer com a própria Lona, né? Seja ela, digamos assim, fazendo com alguém sem querer ou sofrendo, né? Esse tipo de cagada, vamos dizer assim, né? Ela tem uma desavença com o pai e sai. No que ela sai, ela anda um tantinho e vem um cara, né, tipo um cara meio punk rock. Ele é mostrado no começo, quando a Yua falece, né? Ele tem uns espigão assim, tipo um cabelão arrepiado. Diferente, por exemplo, do Supla, né? Que é um montão assim, no caso é um monte de spike grossão, né? A gente vê até o couro da cabeça dele. Ele tem um cavanhaque, com um óculosão assim, daqueles frisadão, né? Acho que é óculos neon, cada um chama de um jeito. Ele chegou, vem cá, ela, sai daqui, tarado, alguém me acorde aqui, não sei o que. Ele, não, minha filha, vem cá, eu tô querendo conversar com você. Aí meio que puxa lá na marra lá, pra dimensão dele, e eles começam a trocar ideia. Olha, muito prazer, meu nome é Willard Necroton, se não me engano o nome dele é esse. Ele se autodenomina necromante, explicam as coisas pra ela e tal, e ele fala, olha, eu sou um grande fã, eu acompanhei sua mãe na época, sinto muito pelo falecimento dela, inclusive, e vai contando que ele é um mago, que teve exilado, que ele enfrentou grandes combates, e aí conseguiram trancar ele lá na dimensão tal, tipo num reino ali que ele fez, né, pra pelo menos se distrair, mas ele ainda tem um certo poder. E aí ele fala, olha, tanto que tem um momento também que ela brinca, né? Ele explica umas paradas pra ela que ele, não, eu gosto muito e tal. E ela falou, meu irmão, você tá ligado que esse bagulho é de mentira. É luta combinada, é farsante, né? É mentirinha, lutinha de mentira. Aí ele dá risada, acha engraçado, fala, você tá me zoando e tal, tal. Ela, não, irmão, não. Ele, então, de qualquer forma, aqui vai ser pra valer. Vou montar um campeonato, né, de vida ou morte praticamente, com os melhores, ou pelo menos uma mais seleta, né, a fina nata da luta livre intergaláctica. Mais adiante vão ser mostrados os personagens desse campeonato, tá? Depois aí acho que eu até separei a arte para vocês do chaveamento dos combates, né? São, se não me engano, umas 8 duplas, 10 mais ou menos, tá? E aí ela conversa com ele, ele explica e fala, olha, vamos chegar ao encerramento desse papo, que eu tenho que te mandar de volta lá pra sua terra pra você decidir, beleza? Olha, contanto que você lute e se engaje aqui com a nossa brincadeira, com o nosso campeonato de verdade, eu poderei conceder um dos seus maiores desejos. Por ele ser um necromante, ele pode ressuscitar. Aí ele fala, você quer ou não ver sua mãe de volta? Ela fica muito impactada, ela assusta, ela, não, você pode mesmo, não sei o que. Tanto que ele faz até uma imagem referencial ali, né, tipo um bagulho residual da alma dela. Ela vai chegar, tenta abraçar e desfaz. Ela fica brava e fala, não, calma, isso é só um incentivo pra você ver que eu não tô mentindo. Participe do nosso campeonato e aí eu vou fazer o que você quer. Se você quer sua mãe, cumpra a sua parte que eu vou cumprir a minha. Só que tem um porém, você vai ter que arrumar uma dupla. E eu acho que eu sei muito bem quem poderá te ajudar nessa aí. E aí, quem vocês acham que vai ser a dupla dela? Pensa um pouquinho, tá? Pessoal, na parte de contação de história eu vou estar parando aqui, tá? Espero ter instigado vocês, em vocês pelo menos, a vontade de ler, tá? No caso, o encadernado vai estar com o link na descrição, se quiser vocês adquiram, esperem uma promoção, beleza? Se não me engano, hoje em dia, a Devir tem loja própria, tá? Tem sitezinho próprio. Então, dependendo, numa feira de faculdade, qualquer coisa, vocês consigam adquirir com um precinho mais camarada do que só na Amazon. Para comprar na Amazon é mais para me favorecer,
Ou, né, também se você quiser, o ad no meio do vídeo, olha só que sacanagem, né? Nosso correio multiversal, doações de qualquer valor, tá? Mas para participar do quadro especial que a gente vai fazer, valores específicos de R$10 por pergunta, tá? Se você quiser doar só R$1 pra fazer uma caridade, não tem problema, né? Tipo aquele meme do ursinho do Pica-Pau fazendo assim, tá bom? Continuando aqui, né, na parte do roteiro, é mais uma história impactante, né, nesse sentido do significado e tal. Tem umas partes que são mais melosas, mais sem gracinha, tipo, velho, que não publica, que breguice. Tipo aquele negócio do começo, mas aí eu lembro, né, você tem que lembrar que no caso não é a breguice, uma breguice genuína dentro da história, é a breguice dentro da mentirinha da luta livre. Eu falei, não, então isso aqui nós releva um pouco. Mas aí dentro da história, como se fosse a vida real ali dentro da dinâmica da vida da Lona, a maioria dos momentos assim são bem legais, não são piegas assim, não enchem o saco. E assim, é legal ver que esse lance do luto faz até um certo complemento com o Extremity. Por quê? Porque lá tem um lance mais da vingança, da revolta, a não aceitação do luto, né? O lance da superação não é bem desenvolvida entre os personagens, não na questão de roteiro, mas o personagem ele não processa aquilo devidamente. Enquanto que a Yua, no falecimento dela, e a não aceitação da Lona, aquilo meio que vira um combustível, aquilo dá uma gana pra ela, dá uma vontade lascada de querer continuar, de ser a melhor lutadora, e lá na frentona combater o pessoal, né, no campeonato, pra ressuscitar ela. Eu falo isso, assim, numa forma de comparação, gente, porque, tipo assim, no Next Gen fica, vingança, sofrimento, né, até o rolo, aquele sofrimento lá com o Jeroma, aquela chateação, né, aquilo eu fiquei meio bravo porque, claro que depois eles mudam a mentalidade, mas além de começo você fica, pô, mano, o Jeroma tá fazendo um monte de sacanagem e os Fii estão tolerando, e nesse caso do Powerbomb, não, esse falecimento vira um combustível pra ela, como eu disse, então ela quer revidar, ela quer fazer as coisas, e isso é bacana, e na minha opinião, até assim, que nem um povo fica enchendo o saco o negócio de identificação, né? Claro que o luto é uma coisa muito triste, um negócio que sofre, mas a depender do nível de consideração e até do grau de dor da perda, né, daquele negócio, a pessoa ela usa aquilo como um incentivo para seguir adiante, para, digamos assim, honrar a vida de quem se foi, para poder não deixar o legado para trás, porque da mesma forma tem um lance ali de herança de mãe para filha lá no Extremity, aqui também tem um lance do legado, numa questão mais positiva, né, do negócio da luta, do sentimento, pelo carinho na família. Então a Luna é quase como se fosse, né, brincando, a reencarnação da própria Yua, que a gente vê, né, tipo, o rostinho lembra dela, o jeitinho do corpo, a forma de lutar, a raça, a gana. 7 edições até que não é um tamanho ruim, mas fica algumas coisas faltando para desenvolver, não é a história perfeitona de tudo. E quando tenta mostrar, passa de qualquer jeito. Não vou entrar em meandros muito grandes da cena, mas lá na frentona se descobre que o Tio Blood tá no campeonato. E aí mostra um momento de revelação e ele vai lutar. No que ele luta, ele dá 2 golpes, capota, quase falece, o povo, ai meu Deus, Tio Blood. E eu pensando, mano, né, no caso ali, a gente entende que ele entra para aumentar a chance de ressuscitar a Yua, beleza. Só que assim, ele entra, toma um esculacho rapidão e já perde, já fica camado e você fica, ué. Mas isso é, claramente, assim, você tá lendo, é notoriamente um lance apressado para já endereçar para os últimos combates, que ali já é edição 5 ou 6, acontece esse lance do Tio Blood, né, vamos falar assim, e eu fiquei, mano, esse cara só apareceu pra encher o saco, não agrega em nada na narrativa. E aí dá um sprint narrativo, tipo, o Tio Blood fica com a mão no soro e na vela, tem o último combate lá com a dupla também que quer ressuscitar, e é uns cara casca grossa, uma moça meio morena do cabelo branco, ou aqueles lourão platinado, e um cara, um bigodinho safado e uma careca, porque eles também querem ressuscitar. Se não me engano, o cara quer ressuscitar a filha ou a esposa, e a moça quer ressuscitar o filhinho dela. E aí ao final, né, acontece algumas coisas ali, fica esse lance pendente, e a dupla da Yua perde. Só que nisso, né, eles ficam, ah, meu Deus, sofrendo e tal, né? Inclusive é um combate bem intenso, porque eles querem por tudo ou nada. Então o Serpente do Sol, não vou falar quem é não, porque depois durante a narrativa é explicado. Você fica, pô, isso aqui é uma bela reviravolta, isso aqui é um negócio muito bacana. E aí essa última luta, né, antes de enfrentarem Deus propriamente, que é um negócio bem legal, eles vão pra uma luta do estilo, quase o estilo TLC, né, que é Tables, Ladders and Chairs, só que tem outras coisas, tipo, aqueles tacape de bambu, cadeira com, sei lá, arame farpado, é doideira pra caramba, né, mas é bem legal, assim, é bem exagerado. E no caso ali, eles perdem nesse combate, só que aí mostra na narrativa, no flashback, que entre essa dupla que ganhou, eles tinham combinado, porque só pode ressuscitar uma pessoa. E aí quando eles falam, ó, se nós ganhar, vai chegar o ponto de nós ter que se enfrentar. E é massa que eles viram e falam, ó,
até o churrascamento, aí o outro, até o churrascamento. E aí começa com cadeirada e pedaço de pau e tal. E acaba também, como eu disse, que é desnecessário nesse sentido e extremamente apressado, que foi esse lance. Antes o Tio Blood é mostrado, descartado. O cara fica de cama por nada. E a dupla da Yua perde. E aí lá na frente, né, você pensa, pô, aí vai acabar a história? Né, porque isso aí é corrida até hoje. Se você pesquisar, você vai ver que todo mundo fala, pô, a dupla da Lona, no caso, né, perdão, ela enfrenta Deus. Como que chega nisso, né? Que absurdo é esse? E aí do nada ela perde a Lona e o Serpente do Sol, e a dupla que venceu se esbufeta até, né, chegar aos finalmente ali da vida. E aí você fica, ué, né? Então é meio que, em vez de perder por WO, eles ganham por WO, porque no caso a outra dupla, né, praticamente se escafedeu. Aí eu achei meio desnecessário, era melhor ter deixado só o Tio Blood perdendo, isso sendo um incentivo pra Lona ganhar, e aí alçar, mas fala tipo assim, olha, mas tem um, né, tipo o Shao Kahn no Mortal Kombat, olha, tem um chefe secreto, você vai ter que encarar um cara aí, um sujeitinho meio casca grossa. E essa dupla do inimigo, né, eles acabam praticamente se deletando, deixa a cadeira vaga, pro Necroton não perder o pique ali até do público e tal, tem um monte de gente, é bem legal, assim, bem massa. Inclusive, preste atenção, tá? Olhem os painéis. Na capa tem abertura de capítulo, essas páginas maiores vocês vão ver referência, tipo Murder Falcon, o Space Mullet, se não me engano, é o primeiro quadrinho grande dele, um negócio assim, né? Também ali ao Extremity, se não me engano, aparece o Rolo, se não me engano, você vê a carinha dele ali, aquela manchinha, né, do povo dos Rotos, né? É que já tem um tempo que eu gravei. E assim, é bem legal e tal. Só que aí limpa a cadeira. Eles, né, ganham por isso, essa ausência do time vencedor de fato. E aí o Necroton vai conversar com eles e fala, olha, eu tô sem poder, eu tô sem condição. E aí eu vou botar vocês pra encarar um cara aí. E aí é quando vem e tal, tem até a capa aí pra vocês. É os dois dando, se não me engano, a espada do pôr do sol. É tipo um golpe especial turbinado e combinado dos dois. É a capa do vídeo aí, não sei se vocês perceberam. Eles encarando Deus. Porque Deus também é um puta fã de luta livre. Ele é bombadão e tal, ele tem uma máscara enfaixada assim, uma máscara prateada, é um design assim bem icônico. Eu acho que eu separei pra vocês. Diferente do roteiro, tem essas facilitações, essas coisas aceleradas assim, que eu achei bem desnecessário, bastante gratuitas a alguns pontos, né? Como diz do Tio Blood e tal. A arte irretocável, padrão DWJ, como o pessoal brinca, né? Foda, muito bacana mesmo, dinâmica, cheia de achuras, os combates ali, né? Você sente os golpes, a porradaria é franca, tem voadora, pulão de cima. Em alguns capítulos anteriores ali, quando mostra, por exemplo, quando a Yua conheceu um personagem ali que eu não vou contar, mostra ali ele dando um mortal e tipo a cena muito bonita, pulando quase que da arquibancada assim, e o cara, tipo, ele tem que receber, né, pra poder pegar, e o cara, né, no estabacara seco no chão. E são, digamos assim, painéis muito bonitos, movimentos intensos, né? Além de várias referências ao longo da história, personagens, né, outros golpes de lutadores que a gente conhece, e além do própria questão do design, por exemplo, tem um cara lá que é tipo referência às pizzas e não sei o que, eu fiquei olhando pra ele, eu não parava de pensar no Batman do Cavaleiro das Trevas, no caso do traço do Frank Miller, quando o Bruce Wayne pega aquela armadura zona, né, pra dar porrada no Superman, eu falei, pô, se não é referência, eu não sei o que é não, velho. A gente percebe que não só na questão da luta livre, mas a própria arte, né, é uma paixão do autor. Pessoal, eu vou estar encerrando aqui, tá? Deixando uma breve reflexão, além de toda a papagaiada que eu já falei para trás. Durante a leitura, a gente vê ali que, talvez eu estou tirando do nada essa interpretação, mas é bacana ver a mensagem que fica. Eu, pelo menos, entendi um pouquinho assim. Seria o quê? No caso ali, como eu falei, o Extremity, eles meio que deixam o falecimento da mãe da família, meio que puxar eles para trás, né? Frear eles ali emocionalmente, psicologicamente. Enquanto que ali no caso do Power Bomb, não diria que é um livramento, pelo amor de Deus, né? Mas é um combustível, como eu falei, é um negócio que incentiva, é um negócio que leva a Lona pra frente. Eu tenho que honrar minha mãe, eu tenho que seguir os passos dela. Claro que também tem um lance ali meio que de obsessão, né? Pela não aceitação do falecimento. Só que ela, digamos assim, ela usa isso de uma forma mais positiva. E eu acho que isso deve ser até levado em consideração no momento de reflexão, para conversar e brincar sobre a obra, né, conversando aqui igual eu tô falando com vocês, essa papagaiada toda, mas é não deixar, né, infelizmente aí a tristeza dos nossos entes queridos nos frear na vida, e eu digo isso assim com um certo pesar, pois tem uma bela cota de gente aí que eu gostava, seja dentro da família ou pessoas que eu considerava muito, que já nos deixaram, né, aqui no nosso plano terreno, né. Só que é bacana, pois ao final acontece um lance ali envolvendo Deus, né, e tal. Ele, eu não posso falar muito assim, que é um spoiler, mas rola um momento de introspecção e reflexão. Deus acaba destravando uma memória
na mente da Lona. Que isso até tem um pouco a ver com o lance de final meio apressado. Mas é bonitinho assim que você até releva, sabe? E a mensagem assim que fica é que, vamos brincar, tem certas coisas que mesmo se você lutar contra Deus, você reivindicar o seu direito, gritar aos céus, muitas das vezes, sei lá, fica parecendo que não vai dar em nada, que não vai dar certo. E quem sabe aí o que vale, né, quando é esse lance da inconformidade, é simplesmente aceitar e seguir adiante. Mas não numa forma derrotada, não numa forma cabisbaixa, né? Assim como eu falei, a Lona pegou aquilo e usou de combustível, usou aquilo como uma forma de ressignificação, de impulso, de incentivo, né? E aí eu acho que muitas das vezes falta isso na gente. A gente só chora, a gente só sente. É claro que tem que chorar, e claro que tem que sentir no sentido de ficar magoado, ficar sentido, né? Que nem a gente fala aqui na minha região. Aquela dor que não passa, aquela contrariedade que não cessa. Eu falo isso novamente, um caráter bastante pessoal, bastante intimista aqui com vocês. Mas infelizmente a gente não pode parar. Então fica aí a mensagem, né? O Café com Deus Pai novamente aí brincando. Que mesmo que quem a gente ama se vá, a gente não pode parar. E na melhor das chances, das possibilidades, lembrar com carinho, seguir adiante e dependendo, né, que nem é o caso ali da Lona, usar aquilo como um incentivo, né, para não parar, para quem sabe dar orgulho, né, quem acredita mais nisso e tal, que nem brinca, né, lá de cima, a pessoa que você ama tá lembrando de você e dependendo, muito orgulhosa, por que não dizer. Que lindo, cara, nossa! Enfim, pessoal, brincadeiras à parte aí, momentos tocantes ou não, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado de coração por ter assistido a resenha até aqui. Lembrando novamente aí do Correio Multiversal, tá? Qualquer valor para doação, se você quiser me dar uma esmolinha virtual, beleza? Mas para participar do Correio Multiversal propriamente, é R$10 por pergunta, valorzinho fixo, tá bom? Nos vemos na próxima live, próxima resenha, quem sabe curiosidades, né? Tô tentando trazer para vocês aí, beleza? Fiquem com as artes, um beijo, um abraço, tchau, tchau.